Tem zagueiro brasileiro importante atuando no exterior que quer jogar no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre esse tema e conta também que Palmeiras e Botafogo rejeitaram um show que o São Paulo aceitou e que já rendeu polêmica no Morumbi. Bora falar também sobre a lesão de Oscar, atualizações sobre Renato Gaúcho, que em sua apresentação no Fluminense admitiu que havia ouvido um pedido de um dirigente de clube grande do Brasil para que esperasse até domingo. Que clube será que é esse? Para arrematar, mico de 60 milhões de reais no Botafogo, multa rescisória de Jorge Jesus caindo na virada do mês, as últimas do mercado, bastidores, finanças e informações importantes sobre Edinaldo Rodrigues e a CBF. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco da Gama. Dimitri Payet está entrando em seu último mês de contrato no Vasco. O vínculo se encerra em 5 de maio e nesse período ele vai ter 9 partidas para convencer os dirigentes do Cruz Maltino, que merece ficar pelo menos até dezembro. Jogos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Nesse momento a decisão dos dirigentes do Vasco é pela não renovação do contrato. Já o confronto entre Vasco e Flamengo vai mesmo acontecer no Maracanã, ao contrário da vontade dos dirigentes cruz-maltinos, que tentaram a todo instante levar a partida para São Januário. Por falar no Flamengo, contar que Wesley, Gerson, Arrascaeta e Plata viajaram do Rio de Janeiro com destino a Salvador, onde vão se encontrar com o restante do elenco da delegação rubro-negra que estava jogando contra o Táchira na noite dessa quinta-feira. Aqui no domingo, o Flamengo visita o Vitória em Salvador, mais especificamente no Barradão. Para completar o giro de notícias, contar que o Juventude está vendendo o atacante Enio, que já foi revelado na base do Botafogo e que recentemente teve proposta do Grêmio. Ninguém consegue descobrir qual o clube interessado, mas imagina-se que o Enio vá defender outro time no Brasil. A saideira do giro de notícias, John Textor deve ser notificado por um oficial de justiça caso compareça ao confronto do Botafogo contra o Juventude nesse sábado. E essa notificação se deve a uma ação do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o Edinaldo Rodrigues, que o acusa ou que entrou na justiça por conta de danos morais depois de uma série de declarações do dono da SAF botafoguense. E a Série B do Campeonato Brasileiro começa nessa sexta-feira com 3 partidas. Somente nas últimas horas a gente conseguiu descobrir que 4 emissoras de TV farão a transmissão do torneio: ESPN, Canal Desimpedidos, Rede TV e Kuai. Importante contextualizar que os 380 jogos estarão ou na ESPN ou no Disney Plus, que é o serviço de pay-per-view da ESPN. Então, se você quiser ter certeza de ver o jogo, basta estar na ESPN ou no Disney Plus. Mas serão 7 jogos exclusivos por rodada na ESPN e outros 2 em que a ESPN divide com a Rede TV e com o Canal Desimpedidos, e mais um que a ESPN divide com o Kuai. Então, o grosso do campeonato vai estar todo na ESPN, competição super importante que vale 4 vagas na primeira divisão do futebol nacional. O grande favorito, pelo menos em relação à folha salarial, aparece sendo o Atlético Paranaense, time rebaixado na temporada passada. Hora de falar sobre a farra de Edinaldo Rodrigues à frente da CBF. Havia contado para vocês com exclusividade na semana passada a respeito das mesadas pagas às federações e dos mensalinhos, os salários a que têm direito os presidentes de federações, certo? O pessoal da revista Piauí preparou uma matéria bem grande que aborda esse tema, além de outras novidades. As principais revelações, exceto as que eu já havia contado, é de que o Edinaldo tem gastado bastante com gente que também não tem nada a ver com a CBF. Quer um exemplo? Durante a Copa do Mundo do Catar, o Edinaldo levou cerca de 49 pessoas para o outro lado do mundo, sem qualquer relação com a entidade ou confederações e com tudo pago. Direito a voos internacionais, hospedagem. Um desses representantes, um desses convidados, chegou a contar com um cartão corporativo que tinha uma diária de até $500. Mas os casos mais graves vêm agora. A esposa do Edinaldo, por exemplo, teve 37 mil reais de despesas. Todas as despesas da família do Edinaldo foram pagas pela CBF. Depois o Edinaldo disse em entrevista à revista que fez questão de ressarcir a CBF. Mas
teve um deputado federal e sua esposa que custaram à entidade máxima do futebol R$ 364 mil. Vejo com muita tristeza esse tipo de notícia, porque enquanto muitos clubes de futebol no Brasil agonizam por falta de suporte e apoio da CBF, que, por exemplo, não organiza Série Z, F, G, H do Campeonato Brasileiro, há essa gastança como nunca antes vista. De acordo com a revista Piauí, funcionários antigos da CBF admitem que esse tipo de comportamento na entidade máxima do futebol é recorrente, mas nunca gastou-se tanto quanto na última Copa do Mundo. Hora de falar sobre Jorge Jesus e a seleção brasileira. Completa nesta sexta-feira uma semana desde a demissão do Dorival Júnior e, ao que parece, não há pressa na CBF para a escolha ou para o anúncio do novo técnico. Isso tem a ver com a condição do JJ, que já disse à Confederação Brasileira de Futebol que quer trabalhar na seleção, mas nesse momento ele não pode deixar o Al Hilal. Tem um outro ponto importante. A multa rescisória do Jorge Jesus vai caindo conforme se aproxima o fim do seu contrato. O vínculo se encerra em 30 de junho, embora exista um aditivo que permitiria a permanência dele até o mês de julho, por conta do Super Mundial. Na virada de março para abril, a multa rescisória caiu para 5 milhões de euros. Na virada de abril para maio, a multa rescisória cai para 3 milhões de euros. E é também por isso que a CBF não tem tanta pressa. Vale a lembrança de que o Brasil só volta a jogar na data FIFA do mês de junho, quando recebe o Paraguai e visita o Equador. Importante contar também que o Jorge Jesus tem compromissos super importantes entre os dias 25 de abril e 3 de maio. São confrontos da Liga dos Campeões da Ásia. Todos os jogos acontecerão numa mesma sede em Riad, na Arábia Saudita. No Campeonato Saudita, informação importante. O time do JJ, o Al Hilal, perdeu nessa sexta-feira para o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, se complicando na tabela de classificação. O time aparece 4 pontos atrás do Al Ittihad, que joga nesse sábado, tendo a chance de aumentar para 7 pontos a vantagem, o que torna ainda mais simples a saída do JJ lá do futebol saudita. Hora de falar sobre o Botafogo, com um negócio de 60 milhões de reais que está se mostrando bastante equivocado. E olha que os dirigentes do Botafogo têm acertado bastante em contratações, mas no caso do Matheus Martins, atacante de 21 anos de idade, a coisa até agora não funcionou. Ele havia sido comprado na temporada passada da Udinese por 60 milhões. Na temporada passada não conseguiu ser destaque, e nesse ano a coisa piorou de vez, especialmente depois da chegada do Renato Paiva. Recentemente o Botafogo inclusive tentou trocá-lo com o Cauli. Resposta do Bahia foi de que não aceitaria o Matheus Martins como contrapeso. Nessa temporada o atacante soma 10 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Desde que foi contratado, são 31 partidas com apenas 2 gols e 1 assistência, números que contrastam, por exemplo, com os de Igor Jesus, que foi contratado com muito menos distinção, muito menos barulho e muito menos preço, mas que hoje é super importante. Só para completar o noticiário do Botafogo, deixa eu registrar uma entrevista que o Arthur Jorge deu a uma televisão portuguesa. O ex-comandante do Botafogo disse o seguinte, abre aspas, não tenho dúvida nenhuma de que fui o melhor treinador da história do Botafogo por aquilo que conquistamos. É um fato. Vai sempre ficar marcado na história do clube, fecha aspas. Pergunta que eu deixo para o botafoguense, você concorda? O Arthur Jorge é o maior treinador que já passou pelo Botafogo. Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Renato Gaúcho, apresentado nessa sexta-feira como novo técnico do Fluminense. E ele fez uma revelação importante. Admitiu que foi procurado por um clube grande do futebol brasileiro e um dirigente com quem ele conversava pediu que o Renato esperasse até domingo. Mas apareceu o convite do Fluminense e esse clube em stand-by acabou ficando para trás. A declaração do Renato foi a seguinte, abre aspas, tive convite de outros clubes. Uma pessoa inclusive me pediu para não acertar com ninguém, porque domingo poderia me contratar. Mas aceitei o Fluminense porque aqui me sinto em casa. Fecha aspas. A grande pergunta nas redes sociais é qual clube brasileiro seria esse que havia pedido para que o Renato esperasse até domingo. Hoje os técnicos mais ameaçados na Série A são Fábio Carille no Vasco, Pedro Caixinha no Santos, Luiz Ubeldia no São Paulo e Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza. Desses 4 times, somente o Vasco joga no sábado. Então se o Renato Gaúcho fez menção ao domingo, dá para imaginar que poderia ser um dos 3 times que jogam no fechamento do fim de semana. O Caixinha com o Santos, o Zubeldia com o São Paulo e o Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza. Você tem algum palpite para qual time era esse?
Prometo que eu vou tentar descobrir essa história para contar com exclusividade para você. Beleza? Hora de falar sobre o Oscar, meio atacante do São Paulo, que foi jogar no sacrifício contra o Tajeres no meio da semana, voltou a sentir a coxa. E o pior, depois de exames ficou constatada uma lesão muscular na coxa esquerda. E já dá para cravar que ele é desfalque, pelo menos dos 2 próximos jogos, no domingo contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, e no meio de semana na Libertadores da América contra o Alianza Lima. Desfalque importante de alguém que joga muito e que se torna ainda mais importante com a ausência do Lucas Moura, outro jogador machucado. A nota do São Paulo para divulgar a lesão é a seguinte, abre aspas, após deixar a partida na Argentina com dores na coxa esquerda, o meia Oscar permaneceu em tratamento no Refis. Ele passou por novos exames que identificaram a existência de lesão no local, fecha aspas, não há qualquer menção à gravidade da lesão, nem ao período fora. Quem sabe durante o programa do Nicola a gente consegue novidades sobre o tema. Hora de falar sobre um show que está causando polêmica no fim do ano. É que o São Paulo aceitou abrir suas portas no Morumbi para a realização do show do Linkin Park. Esse show está marcado para 8 de novembro e vai impedir o São Paulo de fazer a segunda partida final da Copa do Brasil como mandante caso esteja na decisão do torneio. A notícia relevante vem agora, antes do acordo com o São Paulo. O pessoal que organiza esse show, da Live Nation, havia tentado levar o show para o Allianz Parque do Palmeiras e também para o Rio de Janeiro, no caso no Newton Santos, estádio do Botafogo. E dirigentes do Palmeiras e da W Torre e do Botafogo rejeitaram a ideia da realização desse show, exatamente para manter o estádio desses dois times à disposição das equipes caso elas prosperem na Copa do Brasil. Decisão que pode ser arriscada ou não. Se o São Paulo estiver na final da Copa do Brasil e perder a chance de atuar no segundo jogo em casa por conta desse episódio, você pode ter certeza absoluta que vão chover críticas ao departamento de marketing, ao presidente Júlio Casares e muito mais. Se o São Paulo for eliminado em qualquer uma das próximas fases, ninguém nem vai lembrar dessa história, mas o Tricolor vai colocar mais de 3 milhões de reais no caixa. Pergunta que eu deixo para você é, na cadeira de presidente de um clube de futebol, você aceitaria um show como esse ou não? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só queria complementar contando que o Linkin Park se apresenta no dia 5 de novembro no Couto Pereira, em Curitiba, no dia 8 de novembro no Morumbi e no dia 11 de novembro no Mané Garrincha, lá no Distrito Federal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. O zagueiro importante brasileiro do futebol europeu se ofereceu para jogar no Timão. Eu me refiro a Gabriel Paulista, 34 anos de idade. Ele sai muito novo do Brasil quando jogava no Vitória e passa a atuar em clubes grandes do futebol na Europa. Já esteve, por exemplo, no Villarreal, no Arsenal, no Valência, no Atlético de Madrid e desde o início da temporada passada no Beşiktaş da Turquia. Em entrevista ao André Hernan, Gabriel Paulista disse o seguinte, abre aspas, todo mundo sabe que eu tenho um sonho de voltar ao Brasil e jogar no Corinthians, porque aí já entra em questões familiares e também de infância. Não fecho as portas para nenhum clube do Brasil, mas minha vontade é vestir o manto do Coringão. Declaração corajosa, porque ao mesmo tempo em que ele abre portas no Corinthians e mexe certamente com o torcedor, ele fecha portas no Palmeiras, no São Paulo, no Santos, entre outros clubes paulistas. Não acho que, por exemplo, essa declaração o impediria de virar reforço de um time grande do Rio ou do Rio Grande do Sul, mas certamente dificulta uma eventual transferência para rivais paulistas. Corinthians que busca defensores para o segundo semestre, mas que para contratar o Gabriel Paulista precisaria abrir seus cofres. O atleta assinou contrato até junho de 2027 e tem sido titular absoluto. Na atual temporada, 19 jogos, 1 gol e 1 assistência. Desses 19 jogos, 18 na condição de titular. Você conhece o Gabriel Paulista? Caberia no elenco corintiano? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Tem live a partir das 7 da noite. Aguardo pela sua presença. Tchau! Abra o olho, torcedor do Fogão. Inscrição obrigatória para quem ama o Botafogo. Se você é botafoguense raiz e quer ficar por dentro de tudo que tá rolando nos bastidores do Glorioso, já se inscreve agora no canal Glorioso News. Ativa o sininho das notificações e prepara o coração, porque o que a gente vai te contar hoje pode mudar o rumo do nosso time. E olha, não é brincadeira. Uma movimentação nos bastidores foi revelada nas últimas horas e simplesmente explodiu nas redes sociais. O nome dele? É quente, é novo, e é um dos jogadores mais comentados no cenário nacional nesse momento.
Uma verdadeira promessa do futebol brasileiro que pode estar chegando para vestir o manto glorioso. Sim, torcedor. Fontes internas ligadas diretamente à diretoria do Botafogo confirmaram que o presidente John Testor está liderando pessoalmente uma negociação que pode fazer a torcida alucinar de vez. O jogador é jovem, criativo, ousado e já tem experiência em Série A. Estamos falando de um meia-atacante que tem tudo para incendiar os jogos no Newton Santos. E não é exagero, hein? As conversas já foram iniciadas e o nome dele começou a circular com força dentro dos corredores do clube. Agora segura essa bomba. O técnico Renato Paiva deu o sinal verde total para a contratação. Isso mesmo. Ele já analisou o estilo de jogo do atleta, já colocou ele como prioridade no elenco e, segundo pessoas próximas ao staff do treinador, ele acredita que essa contratação pode ser o diferencial para dar mais agressividade e inteligência ofensiva ao time. E é claro que a torcida não perdoou. A internet simplesmente foi à loucura. O nome do jogador entrou nos trending topics nas últimas 24 horas e os botafoguenses já estão pressionando a diretoria nas redes sociais para fechar o quanto antes. Tragam ele logo, esse tem que vir. Testor, faz esse favor pra gente. São apenas algumas das mensagens que lotaram os comentários dos perfis oficiais do clube. O clima é de ansiedade total. E chegou a hora de revelar o nome que está balançando os bastidores do Botafogo. Trata-se de Gabriel Ferreira de Carvalho, mais conhecido como Gabriel Mac. Jovem destaque do Grêmio. Meia-atacante com talento de sobra. Ele vem sendo observado de perto por vários clubes, mas foi o Fogão que entrou com força na disputa. E segundo informações de bastidores, o interesse é real e o jogador já foi consultado. Agora, a bola tá com a diretoria para acelerar esse processo e trazer essa joia pro elenco alvinegro. Se isso acontecer, meu amigo, o Botafogo vai ganhar um reforço daqueles que fazem a diferença no Brasileirão. E aí, torcedor, você acredita que o Gabriel Mac pode ser o nome que vai mudar o nosso meio-campo? Acha que essa negociação deve ser prioridade? Ou temos que mirar em outros nomes? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Se inscreve no canal Glorioso News. Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e já compartilha esse vídeo com aquele amigo botafoguense que precisa saber dessa notícia agora. Vem aí o novo camisa 10 do Fogão? Só o tempo vai dizer, mas uma coisa é certa, se depender da torcida, ele já é nosso.